com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que possamos melhor preparar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical, ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas que nós disponibilizamos no início da semana e durante toda a semana. Se tiver alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical, ou se você não conseguir acessar o portal que está com alguns problemas de cadastramento, pode colocar até mesmo no canal do YouTube do portal Escola Dominical a sua pergunta. Acessem os links de outras videoaulas e outros textos de apoio que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Aliás, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. E assistam a aula, a transmissão da aula ao vivo, do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede aqui em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília, aos sábados. E onde interativamente o irmão poderá elucidar suas últimas dúvidas. Se estiver aqui em São Paulo, o irmão é convidado a comparecer fisicamente ali. É uma reunião aberta a todos. Não tem disfunção, pode ir lá, estaremos todos aprendendo a palavra de Deus. Mas não deixe de, no domingo, ir à Escola Bíblica Dominical. Porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título A Provisão de Deus no Monte do Sacrifício. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. E, como nós dissemos na lição anterior, agora nós estamos estudando exemplos bíblicos da provisão divina. E hoje, nesta trilogia a respeito da vida de Abraão, nós vimos a chamada de Abraão e a sua descida ao Egito na lição passada, e hoje nós iremos estudar o ápice. Se nós estudamos o início da vida de fé de Abraão, agora nós vamos ver o ápice da vida de fé de Abraão, que é o capítulo 22 do livro de Gênesis, o sacrifício de Isaac, que é que os judeus chamam da Akedah. Akedah quer dizer atadura, atadura, amarração, porque na verdade Isaac não foi sacrificado, dizem os judeus, ele só foi amarrado e atado e colocado sobre o altar, mas no momento do sacrifício ele teria sido poupado e portanto não se trata propriamente de um sacrifício. Os judeus chamam este episódio de Akedah, querendo dizer a atadura, a amarração de Isaac. O escritor aos Hebreus, ele já tem uma ideia diferenciada. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17, ele diz: Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então, embora fisicamente não tivesse havido o sacrifício, houve, do ponto de vista anímico, do ponto de vista sentimental, emocional, mental, houve o sacrifício. Abraão o ofereceu, diz o escritor aos Hebreus. E em figura o recobrou. Então, na verdade, ele já não matou Isaac, é verdade. Mas o sacrifício já havia sido
efetuado no coração. No coração ele já havia feito este sacrifício. De qualquer maneira, né, este episódio é o episódio que nos vem à mente quando nós lembramos da figura de Abraão, aí já chamado Abraão. O Abraão, ele é pai da fé. E o momento em que ele se torna pai da fé, em que ele tem a robustez da sua fé demonstrada, é neste episódio. O próprio Tiago, ele diz que é neste momento que Abraão mostra toda a grandeza da sua fé. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Mas, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Então esse é o momento em que Abraão se torna o pai da fé, o exemplo máximo de fé dentre os homens nascidos de mulher. A referência de fé é o momento em que ele oferece a Isaque em sacrifício no Monte Moriá. O momento em que a sua fé é aperfeiçoada. Mas para chegar a este ponto, Abraão teve uma longa jornada. Nós colocamos aí no nosso esboço, que alguns estudiosos entendem que Isaque tinha de 37, 35, 37, 40, cerca de 40 anos, até 40 anos, não 40, porque com 40 anos ele se casa, e aí já tinha morrido Sara, e, portanto, ele não havia se casado ainda, então ele tinha menos de 40 anos. Mas ele tinha cerca de, segundo esses doutores da lei, 37 anos. Ora, como Abraão foi chamado por Deus 30 anos antes do nascimento de Isaque, isso é sinal que Abraão já tinha uma caminhada com Deus de 67 anos. Ou 62 anos, tirando os 5 anos que ele não saiu de Harã. Ele não teria ainda caminhado com Deus. Uma longa jornada. Um longo tempo. Mais de 60 anos caminhando com Deus. Para chegar a esta fé grande e aperfeiçoada, como diz Tiago, a ponto de oferecer Isaque em sacrifício. Então, voltamos a dizer o que dissemos na lição anterior. Não pensemos que Abraão, assim que chamado por Deus, já teve uma fé neste nível. Uma grande fé, uma fé aperfeiçoada. E quando o Tiago diz que a fé foi aperfeiçoada, mostra que ela precisou alcançar a perfeição. Ao ser chamado, ele demorou 5 anos para atender ao chamado. Depois, na terra de Canaã, ele desce ao Egito. Fracassa espiritualmente. Pouco tempo antes de ter Isaque, ele também fracassa, mentindo uma vez mais para Abimeleque. Então nós vemos que Abraão foi um contínuo. E assim é a nossa vida espiritual. É uma vida de continuidade. É uma vida de paulatino crescimento. Esta fé tem de crescer, mas ela começa pequena. Como disse Jesus, como um grão de mostarda. Começa com a menor das sementes, mas tem que terminar com a maior das hortaliças. O capítulo 22 de Gênesis, que é o objeto do nosso estudo hoje, fala que aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Vejam bem, irmãos, que a Bíblia diz aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tentou Deus a Abraão, mas na verdade Deus não tenta a ninguém, no sentido de querer o mal da pessoa. Deus prova,
né? Tanto que na Nova Versão Internacional, na Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim: Deus pôs Abraão à prova, e provou Deus a Abraão. Né? Esse tentar aqui é no sentido de provar. E a provisão de Deus, olha bem, provisão, prover e prova. Testar, experimentar, mostrar. Deus queria mostrar a Abraão a sua fé, a grandeza da sua fé, como também quis mostrar a Abraão como se daria o cumprimento da sua promessa, como nós vamos ver à frente. Abraão havia atingido um status espiritual tal que Deus quis lhe mostrar como nele as nações seriam benditas. E por isso criou esta circunstância, esse episódio do sacrifício do seu filho Isaque. É para o bem de Abraão, é para o seu bem. A prova de Deus é sempre para o nosso bem. O sofrimento, a angústia que nós iremos sofrer, o aparente mal imediato não é um mal, é um bem. Deus permite circunstâncias adversas e dificuldades em nossa vida para nos fazer crescer espiritualmente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A crise, a dificuldade, a adversidade, para o salvo, é uma oportunidade de ele crescer espiritualmente. Porque o propósito de Deus é aperfeiçoar os seus santos. Por isso que ele coloca na igreja os dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Vamos ver lá a nossa edificação em amor. Efésios capítulo 3, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o objetivo de Deus, quando ele nos prova, é para que nós, primeiro, sejamos aperfeiçoados, atinjamos a perfeição, porque nós somos santificados, mas ainda não somos perfeitos. Então, nós temos que ser aperfeiçoados para chegar à perfeição, perfeição que chegará somente no dia do arrebatamento da igreja, quando seremos glorificados. Aí nós atingiremos a perfeição. Mas até chegarmos lá, nós temos que passar por provações. A provação nos aperfeiçoa. A provação nos faz crescer como igreja, como corpo de Cristo. A provação nos faz aumentar a nossa fé. A aprovação nos faz conhecer mais a Jesus, ou seja, ter intimidade mais com Ele. E a aprovação nos dá constância, nos dá firmeza. E nós não passamos mais a ser alvo fácil do inimigo. Não seremos mais alvo fácil de engano. Porque agora, firmes, agora constantes, nós seremos abundantes na obra do Senhor. Nós estaremos crescidos, nós poderemos produzir mais fruto. É por isso que Deus nos prova. O filósofo e rabino judeu Maimônides, que viveu no século XIII, 12 e 13, entre 1135 e 1204, ele que tem um grande comentário da lei de Moisés, a Mishneh Torá, ele diz que Abraão sofreu 10 provas durante a sua vida. Foram 10 provações. Primeiro, ele teve que peregrinar como estrangeiro desde a sua chamada. Segundo, a fome que encontrou em Canaã, depois da promessa que Deus lhe faria uma grande nação. Terceiro, a violação
de direitos humanos elementares quando os egípcios levaram Sara a Faraó. Quarto, a luta contra 4 reis conquistadores. Quinta prova, a tomada de Agar como esposa, depois que perdeu toda a esperança de um filho com Sara. Sexta prova, a circuncisão em idade avançada por ordem divina. Sétima prova, a atrocidade perpetrada por Abimeleque, que prendeu Sara. A oitava prova, a despedida de Agar. Nona prova, a separação de Ismael. E agora a 10ª prova, que foi o sacrifício de Isaac. Foram 10 provas que Abraão enfrentou ao longo da sua vida com Deus. E essa foi a última prova. O número 10 revela aí a completude. O número 10 na Bíblia fala da justiça de Deus, fala da completude. E para que Abraão tivesse a sua fé aperfeiçoada, ele teve que passar por essas 10 provas. E a Bíblia é bem clara, que foi Deus quem tomou a iniciativa. Por isso que é uma provação. A provação tem origem em Deus, sempre. É diferente da tentação, que tem origem no maligno, ou no diabo, ou na carne, ou no mundo. O mundo, o diabo e a carne nos tentam, porque querem o nosso mal, querem que nós pequemos. Deus nos prova, porque quer que nós cresçamos espiritualmente. Foi Deus quem quis. Alguns comentaristas dizem que não pode ter sido Deus. Onde já se viu Deus pedir um sacrifício humano? Irmãos, a Bíblia é bem clara. Tentou Deus Abraão e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Foi Deus quem provou. Eu coloquei aí no nosso esboço um artigo que eu peguei alguns anos atrás, eu o procurei novamente, está ainda aí na internet, em que um rabino judeu ele faz uma digressão a respeito da lógica humana e da lógica divina com base na Akedah, com base no sacrifício de Isaac. Deus, irmãos, está acima de nós. Nós não podemos entender a Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Veja bem o que diz o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está acima de nós. Jamais entenderemos a Deus, jamais poderemos compreender a Deus. E quando nós queremos entender a Deus, nós entramos num caminho perigoso. Quem quer entender a Deus fracassa na fé. Quem quer entender a Deus acaba se revoltando contra Deus, porque quer colocar Deus dentro dos seus parâmetros, quer reduzir Deus à nossa condição miserável. Por isso toda heresia é uma tentativa de entender a Deus, e uma revolta de Deus, e uma distorção da palavra de Deus. Porque a pessoa não entende Deus, não compreende Deus, e se revolta contra Deus. Quase toda heresia começa com o fundador da heresia indignado com algo que ele não entende da parte de Deus. Quer um exemplo? Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Ele nunca se conformou com o inferno. Ele não entendia o inferno. Ele não entendia o castigo eterno. E por isso se rebelou contra a ideia do inferno e acabou montando a heresia das Testemunhas de Jeová, onde uma das primeiras crenças é que não há inferno. Não queira entender a Deus. Deus chega a Abraão e diz assim: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Uma ordem totalmente ilógica da parte de Deus. Por quê? Porque Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, dizendo que ia fazer dele uma grande nação. O tempo foi passando. Abraão pensou que era
o seu servo Eliezer, o Damasceno, o seu herdeiro. Deus disse, não, sairá das tuas entranhas. Como Sara era estéril, Abraão acaba cedendo à sugestão de Sara e tem um filho com sua serva Agar. Aí Deus vem e diz para Abraão, depois de um tempo de silêncio, olha, Ismael eu vou abençoar porque é seu filho, mas não é ele o filho da promessa. O filho será com Sara. E Deus volta a dizer isso para que Sara ouvisse, quando vem visitar Abraão, e Sara ri. E Deus repreende a Sara. E um ano depois, Sara estava com a criança nos braços. Agora, Isaac tinha por volta de 37 anos, como dizem os rabinos. E Deus diz, vai e mata o Isaac. Eu quero que você me ofereça o Isaac. Mas, Senhor, como é que o Senhor vai me fazer uma grande nação matando meu filho? Que é o filho da promessa. Eu pensei que fosse Eliezer, o Senhor disse que não era. Eu pensei que fosse Ismael, o Senhor disse que não era, e Ismael foi embora. Como é que eu vou ser uma grande nação se eu vou matar Isaac? Parece não fazer sentido. E não fazia mesmo, dentro da lógica humana. Mais ainda, Deus queria um sacrifício humano. Deus nunca havia pedido sacrifício humano para Abraão. Os sacrifícios humanos eram abomináveis a Deus. E Abraão sabia disso. Abraão vivia entre os cananeus que sacrificavam seus filhos a Moloque, numa idolatria terrível e algo abominável a Deus. E agora Deus queria um sacrifício humano. Deus nunca havia pedido isso a Abraão durante os mais de 60 anos em que Abraão o servia. Mas Deus agora ele é específico. Eu quero Isaac, o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, em sacrifício. Deus é contraditório. Deus não sabe o que quer. Deus não sabe o que faz. Abraão poderia pensar tudo isso. Mas Abraão conhecia o Deus que ele servia. Ele não estava entendendo. Ele não sabia o que estava se passando. Mas ele sabia que Deus é Deus. Que o propósito de Deus não muda. Que Deus é imutável. Porque ele é o único e verdadeiro Deus. E como diz o escritor aos Hebreus, ainda que meu filho morra, ele voltará a viver. Porque em Isaque será chamada a minha descendência. E Deus assim prometeu, e Deus assim há de fazer. Abraão nunca tinha visto uma ressurreição. Ninguém havia ressuscitado até então. Mas Abraão sabia que até uma ressurreição seria feita, se necessário fosse. Mas a palavra de Deus seria mantida. Porque Deus é fiel, ele não pode negar a si mesmo. Abraão já tinha uma fé robusta, e ele sabia da imutabilidade de Deus, do propósito de Deus, da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ter uma fé robusta e devemos crer na palavra de Deus, ainda quando tudo esteja contrário, ainda quando o próprio Deus pareça estar falando o contrário. Ele nunca fala o contrário, porque a sua palavra não muda. Jesus disse no sermão escatológico, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Confiemos na palavra de Deus. Esta é a palavra. Jesus disse, são as escrituras que de mim testificam. Não saiamos do que Deus disse, porque o que Deus disse é a verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por mais loucura que pensemos que esteja ocorrendo, e o próprio Paulo diz que a palavra da cruz é loucura, o evangelho é loucura para os homens. Nós não seguimos os homens, não seguimos a lógica humana, nós seguimos a palavra de Deus. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A palavra de Deus era
clara e objetiva e sem confusão. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Por isso, irmãos, quando você ouvir uma profecia, quando você ouvir uma pregação, quando você ouvir um pensamento, uma interpretação de língua, confira com a palavra. Porque são elas as testemunhas fiéis do Senhor Jesus. É a palavra de Deus que é a verdade. E nunca saia da palavra. Não siga o pensamento de A, de B ou de C. Não siga a modernidade. Não siga os dias de hoje. Siga a palavra de Deus. Não raciocine humanamente. Porque o raciocínio humano é falho. O raciocínio humano é enganoso. Diz Jeremias: maldito o homem que confia no homem. E nós usamos esta expressão para justificar a minha desconfiança com a outra pessoa. Mas o que o profeta está dizendo é que é maldito o homem que confia no homem. Veja lá. Maldito o homem que confia no homem. Eu serei maldito se eu confiar em mim mesmo. Se eu confiar no meu raciocínio. Se eu confiar na minha maneira de pensar. Olha lá, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E continua o profeta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O profeta não está falando de confiar numa outra pessoa, está falando de confiar em você mesmo. Se você começar a pensar e a tentar entender as coisas de Deus dentro do raciocínio humano, você fracassará espiritualmente. Abraão, se pensasse humanamente, não atenderia à ordem de Deus. Mas ele creu, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus sabia todas as coisas. E por isso ele cumpriu a ordem divina. Que era uma ordem sem confusão. Uma ordem clara e objetiva. Primeiro, toma agora o teu filho. Uma ordem de Deus. Toma e agora. Uma ordem precisa. O sacrifício era imediato. É agora. Não é amanhã nem depois de amanhã. É agora. Imediato. Mais ainda. Isaac, o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. É tomar Isaac. Porque se ele falasse o filho, o Ismael, não sei onde está. Não, é o Isaac. É o Isaac. Que é o teu único filho. Porque o outro foi embora. A quem amas. Eu esquadrinho o coração. Eu sei que você o ama. Eu sei que você lhe quer bem. Eu sei que foi a promessa que eu te dei. Por isso você ainda ama mais ainda. Porque é o cumprimento da minha promessa. É a certeza de que virá uma nação, como eu prometi para você. É esse mesmo que eu quero que você tome. E vai à terra de Moriá. E lá o sacrifica em holocausto sobre umas montanhas que eu te direi. Pela primeira vez, Deus indicava o lugar e o que devia ser sacrificado para Abraão. Isso mostra que quanto mais intimidade tivermos com Deus, mais dependeremos dele e menos poderemos agir por conta própria. Quanto mais
crescermos espiritualmente, mais dependentes de Deus seremos. E menos escolha nós teremos. Qual foi o profeta que viu a Deus cara a cara e nenhum outro profeta assim agiu? Moisés. Também foi o único que Deus proibiu de orar sobre um assunto nas páginas sagradas. Como ele chegou a um nível de intimidade com Deus diferente dos outros, ele também perdeu a oportunidade de orar. Deus proibiu Moisés de orar para entrar na Terra Prometida. E a ninguém mais Deus proibiu um tema de oração, a não ser a Moisés. Porque quanto mais crescemos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais dependentes dele nos tornaremos. Deus disse, você vai sacrificar Isaque na terra de Moriá, numa das montanhas que eu te direi. Até então, Abraão escolhia o lugar e escolhia o que seria sacrificado. Agora ele não tinha escolha, porque ele havia atingido o ápice da fé. Os irmãos, vejam como a vida espiritual é bem diferente do que ensinam esses falsos pregadores da teologia da confissão positiva ou da teologia da prosperidade. Eles criam a figura do supercrente. Quanto mais eu crescer em Deus, mais eu mando em Deus. Mais eu quero as coisas e mais eu terei as coisas que eu quero, que eu quiser. É exatamente o contrário. Quanto mais nós nos crescemos espiritualmente, menos nós iremos querer as coisas, menos nós iremos escolher as coisas, mais teremos de fazer a vontade de Deus. Abraão não pensou duas vezes. A Bíblia diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, imediato. Abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele não pensou duas vezes. Chamou Isaque, chamou 2 moços e foi. Não contou nem para os moços, nem para Isaque, nem para Sara o que ele iria fazer. Porque ele foi prudente. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Está lá em Mateus 10:16. Se ele contasse para Sara que Deus havia mandado matar Isaque, Sara fugia com Isaque. Se ele contasse para Isaque, Isaque poderia fugir. Se ele contasse para os servos, eles iriam. Abraão ficou louco. Abraão simplesmente cumpriu. E na sua intimidade com Deus, chamou Isaque. Chamou os moços. Cortou a lenha para o holocausto. Eles já sabiam que ele iria adorar. E saiu. Saiu. Para o lugar que Deus lhe mandava. Abraão mostrou obediência. Andou 3 dias em silêncio. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Deus lhe mostrou, é aquela montanha na terra de Moriá, onde se construiria depois o templo de Jerusalém, onde estão as mesquitas hoje, de Omar e o Domo da Rocha. Ali, disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui, irmãos, nós vemos como Abraão tinha ideia de que Deus era o Deus provedor. Ele disse, olha, nós vamos adorar, eu e o moço, eu e Isaque vamos adorar. Vocês fiquem aqui. Fiquem com o jumento também. E é interessante, o pastor Alderino Nelson Rocha diz que Abraão deixou o jumento para não ter a tentação de sacrificar o jumento no lugar de Isaque. Eu só vou com Isaque para não ter nenhuma tentação. É deixar um embaraço. Também deixou os moços ali, porque ele disse, os moços não vão me deixar sacrificar Isaque.
fica tudo aqui ao pé do monte. Eu vou subir ao monte, eu vou à presença de Deus, eu sozinho, para fazer a vontade de Deus. Vou tirar tudo o que pode me prejudicar de servir a Deus. E ele disse para os moços, eu e o moço, havendo adorado, voltaremos para vós. Ele não entendia porque Deus queria o sacrifício de Isaac. Mas ele sabia que em Isaac era chamada a sua descendência. E como diz o escritor aos Hebreus, ainda que Isaac se recobrasse das cinzas, retornasse à vida, ele tinha que estar vivo. Porque Deus assim o havia dito. Isto não é uma fé cega, não é um salto no escuro, é uma fé consciente, é uma confiança excelente. Deus providencia o cumprimento das suas promessas. Deus cria as condições para que o seu propósito seja cumprido. Isto que é a provisão divina. Isto é que é a divina providência. E aqui, nós, irmãos, iremos tomar o que diz o catecismo da Igreja Romana. Eu sempre digo para os irmãos, não se escandalizarem, né, quando nós citamos aqui o catecismo romano, né, porque é da Igreja Romana, não o catecismo romano, o catecismo da Igreja Romana. O catecismo romano é lá do Concílio de Trento, lá do século XVI. Esse catecismo agora é de 1983. Porque quando ele é bíblico, nós o adotamos aqui. E ele tem uma belíssima definição aqui, né? O catecismo romano ele diz assim, no parágrafo 313, que divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. É interessante isso, né? Está lá no parágrafo 302. Né? Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Antes, no começo do parágrafo, diz assim, a criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada para uma perfeição última a ser atingida, ainda para a qual Deus a destinou. Então Deus cria as condições para que a perfeição se faça. Estas condições, controladas por Deus, governadas por Deus, criadas por Deus para nos levar à perfeição, é o que se chama de divina providência. Então Abraão sabia que Deus haveria de cumprir o que havia prometido, que haveria de surgir aquela nação, e ele disse que aquela nação viria de Isaac. Então Deus criaria as condições para que Isaac, mesmo sendo sacrificado, fosse a descendência de onde viria a nação. E isso só se daria com a ressurreição. Foi o que ele imaginou. Não foi deste jeito. Mas Abraão não deixou de fazer a vontade de Deus por não compreender como Deus haveria de cumprir as suas promessas. É isso que nós temos de fazer, irmãos. Confiar na providência divina de Deus. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Deus conduz a sua criação para a perfeição. Ele cria condições para que as suas promessas se cumpram. Como isso vai se dar, não é da nossa conta. Eu preciso é confiar. Eu sei qual é o propósito de Deus. Está na sua palavra. Ou através de promessas feitas a mim, que estão de acordo com a sua palavra. E ele irá cumprir. Como? De que maneira? Não sei. Mas eu tenho que confiar e fazer o que Deus manda. Foi o que Abraão fez. Disse para os moços, eu e o moço iremos adorar.
e depois de havermos adorado, voltaremos a vós. Como ia se dar, ele não tinha a mínima ideia, mas ele sabia que isto ia se dar. Outra coisa, ele disse que ele iria adorar junto com o moço, junto com Isaac. Era uma adoração conjunta, havia uma comunhão entre Abraão e Isaac. Outra coisa interessante, Abraão trouxe da sua casa a lenha, o cutelo e o fogo para o sacrifício. Ele trouxe material de casa. Ele não trouxe inovações. Ele não criou improvisos. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. A nossa adoração tem que começar aqui, em nós. E nós devemos seguir o que diz a palavra. O que diz a cabeça, que é Cristo Jesus, que é a palavra. E não criar novas maneiras de adorar. Relativizar a adoração. Isto é algo absoluto, é a verdade. Abraão vai, tomou a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Isaac carregava a lenha, Abraão carregava o cutelo e o fogo. Ambos adoravam juntamente. Ambos colaboravam para o sacrifício. Ambos colaboravam para o culto a Deus. Cada um cumpriu o seu papel. Nós temos que cada um cumprir o nosso papel. Quando nós ceamos, nós partimos o pão. Tem que partir o pão. Já tem gente aí colocando pão industrializado, mas tem que partir o pão. E quando nós pegamos um pedacinho do pão, falando da nossa comunhão com o outro, nós temos que lembrar que nós somos parte do corpo de Cristo. E que o irmão também é parte do corpo de Cristo. E que o pão só estará junto, e que o corpo só estará unido, se nós estivermos unidos, e se cada um fizer a sua parte. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cada um tem sua função, cada um tem o seu papel, e todos devem desempenhá-lo para que o corpo tenha saúde e tenha crescimento. Nós somos participantes da natureza divina. Nós somos participantes do corpo de Cristo. Nós somos participantes da obra de Deus. Cada um tem que cumprir o seu papel. E a provisão de Deus virá se cada um cumprir o seu papel. Abraão já era idoso, velho, quebrado. Levava o cutelo e o fogo. Isaac, novo, levava a lenha. Foram ambos juntos, em silêncio. Mas Isaac percebeu que ele levava a lenha, o pai levava o cutelo e o fogo, mas faltava a vítima do sacrifício. Faltava o cordeiro. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que facada no coração de Abraão. Como explicar a Isaac o que ele nem mesmo sabia? A vítima era Isaac. Como dizer a Isaac que ele haveria de ser morto como a vítima do sacrifício? Que o seu próprio pai o mataria. Mas sem querer explicar, sem querer justificar, Abraão simplesmente confiou em Deus. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Deus é Yahvé Yiré. Deus é Jeová Jiré. É o Deus que provê. É o Deus da provisão. É o Deus que já antecipa a situação e já cria as condições para que quando a situação se verificar, tudo corra bem e tudo corra para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. É o Deus que já cria as condições para que a sua criação chegue à perfeição. E Isaac, que cria nesse mesmo Deus, se satisfez com a resposta do pai.
Ele também sabia e já conhecia que o Deus a quem ele servia era um Deus provedor. Era o Deus que criava as condições para que o seu propósito se cumprisse no tempo oportuno, na hora oportuna. Ele não questiona. Vieram e assim caminharam ambos juntos. Porque ambos estavam de acordo com Deus, ambos confiavam em Deus e por isso estavam juntos. Irmãos, nós temos que caminhar na fé juntos, crendo que Deus é o provedor. Apesar das tribulações, das adversidades, das crises, da fome, da doença, da incompreensão, da calúnia, da tentação, temos que caminhar juntos. A igreja tem que caminhar junto, sabendo que Ele é o Deus de toda provisão, indo no caminho e na direção determinada por Deus, indo para o lugar determinado por Deus, que é o céu, e indo pelo caminho apertado, pela porta estreita, porque ela nos conduz à salvação. Indo juntos, aqueles que manquejam, que nós os ajudemos a caminhar. Porque o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e nos anunciará o que há de vir. Não nos preocupemos com o que há de vir. O Espírito Santo nos anunciará. Caminhemos, sigamos as pisadas de Cristo, olhando para o Senhor, sabendo que ao final da jornada nós temos à direita do Pai, o trono de Cristo nos aguardando. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali Abraão um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, o seu filho. Chegaram ao local. Abraão edificou o altar, sendo ajudado por Isaque. Pôs em ordem a lenha. A adoração ordeira. A adoração segundo a vontade de Deus. Tudo em ordem, para que a manifestação de Deus se faça. E Isaque certamente procurava o cordeiro. De repente, Abraão vem ao seu encontro e o amarra. Isaque se deixou amarrar. Tinha cerca de 37 anos de idade, diziam os rabinos. Poderia sair correndo. Abraão era velho ou quebrado. Mas Isaque, numa verdadeira figura de Cristo, se deixou amarrar. Se entregou. Ele não estava entendendo nada. Assim como Abraão também não estava entendendo nada. A diferença entre Abraão e Isaque é que Abraão sabia que tinha que sacrificar Isaque. E Isaque não sabia que ele era a vítima, até aquele momento. Mas quando ele começou a ser amarrado, e quando ele foi posto sobre o altar, ele soube que ele ia ser a vítima. Mas não fugiu, não questionou, não replicou, porque ele sabia que o Deus era o Deus provedor. Ele sabia das promessas que Deus tinha na sua vida, de que dele sairia uma grande nação. Ele não estava entendendo. Abraão não estava entendendo, mas eles estavam obedecendo, porque obedecer é fazer sem entender. Fazer entendendo não é obedecer. É concluir. É consentir. É julgar. Mas Isaque se deixou amarrar, em verdadeira figura a Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Porque Jesus também se deixou entregar por nós. Está lá em João, capítulo 10, versículo 17. Porque por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O Pai amava Jesus, porque ele se entregou por nós. O Pai nos amará, se nós nos entregarmos por ele. Se nós dermos a nossa vida e falarmos como o apóstolo Paulo. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Vamos ler aqui para não
falar errado, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Este é o meu sentimento, esse é o seu sentimento? É o sentimento de quem tem uma grande fé. É um sentimento de quem realmente serve a Deus. É um sentimento de quem realmente conhece que Deus é o Deus provedor. Não fique dizendo que Deus é o Deus provedor, se você não está disposto a entregar a sua vida para cumprir o propósito de Deus. Mesmo que esta entrega lhe coloque numa situação como a de Isaac, que estava para ser morto, queimado, sabendo que era o filho da promessa, sabendo que dele viria uma nação, sabendo que Abraão estava fazendo isso por ordem de Deus, e não entendendo porque Deus lhe queria queimado, se dele viria a nação, se ele era o filho da promessa. Mas ele não questionou, ele se humilhou, ele se entregou a este Deus provedor. Dizer que Deus é provedor não é que Deus querer que Deus pague a sua conta de água, de luz, apesar do seu desemprego. Mas é saber que esta fome e essa dificuldade que você está passando tem um propósito nas mãos de Deus. E confiar nele e descansar nele. Esses momentos de crise, esses momentos difíceis pelos quais estamos a passar. Lembremos que Deus é provedor. E nos entreguemos nas suas mãos, não entendendo o que está se passando, mas sabendo que é o melhor para nós, que é para o nosso bem. Como diz o poeta sacro Justus Henry Nelson, no hino 198 da harpa cristã, diz assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma assim. Às vezes a gente canta e não entende o texto, né? Tem que meditar. Justus Henry Nelson está dizendo o seguinte: que Jesus é o nosso consolador, é aquele que está ao nosso lado, aquele que nos consola. É o nosso amigo. Ele nos protege do mal. E ele toma para si as nossas preocupações. Solicitude quer dizer preocupação. Eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que me angustiar, eu não tenho que ter ansiedade. Mas como diz Tiago, aliás, Tiago não, Pedro, como diz Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não retenha para você. Você tem um amigo, um companheiro, consolador amado, o protetor do mal. Não estou entendendo porque eu estou atado, amarrado, em cima do altar, pronto a ser queimado vivo. Se Deus me prometeu ser o filho da promessa e de mim sair uma grande nação. Mas o fato é que eu estou aqui, não tenho filhos, nem casado sou, e o meu próprio pai me amarra e me coloca sobre a lenha e irá me matar. Eu não entendo, mas eu sei que Deus é provedor. Ele proverá para si o cordeiro. Ele cumprirá as suas promessas. De que maneira? Não sei. Mas ele é fiel.
Ele não pode negar-se a si mesmo. Isaac foi obediente. Abraão foi obediente. Abraão amarrou Isaac e o colocou sobre o altar. Isaac se deixou amarrar e se deixou colocar no altar. E quando Abraão levanta a sua mão e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. E aqui, irmãos, vem uma outra coisa que nos chama a atenção com relação à consciência que se tem que Deus é o Deus provedor. Estava tudo bem na vida de Abraão, em comunhão com Deus, na companhia de seu filho Isaac, cumprida a promessa. Disse Deus: Abraão! Abraão disse: eis-me aqui. 22:1 de Gênesis. Quando tudo estava bem, Abraão se apresentou a Deus dizendo: eis-me aqui. Segunda coisa. Quando Isaac fala com Abraão, meu pai, ele diz: eis-me aqui, meu filho. Indo para o sacrifício, um coração angustiado, apertado, ele dá as mesmas palavras para o seu filho: eis-me aqui. Agora, no momento em que vai matar o seu filho, quando ele ouve o anjo do Senhor bradando: Abraão, Abraão! E é interessante que há uma repetição aqui: Abraão, Abraão. Por quê? Porque Abraão estava concentrado em cumprir a vontade de Deus. Ele responde: eis-me aqui. As mesmas palavras em circunstâncias diversas. A mostrar que Abraão não vivia de acordo com as circunstâncias. A mostrar que Abraão tinha uma fé robusta, tinha uma posição firme, tinha mesmo falar. É por isso que a Bíblia diz que o falar do crente deve ser sim, sim, e não, não. É por isso que a Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar, que não tem consistência. Mas aquele que tem fé é como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Eis-me aqui quando tudo está bem. Eis-me aqui no pior momento da sua vida, quando ele ia matar o seu filho. Porque Deus é o Deus provedor. Nós não podemos nos mover do caminho. Não podemos nos desviar nem para a direita e para a esquerda. Devemos manter a nossa posição, manter a nossa postura, porque Deus é o provedor. E para isso nós precisamos ter uma fé grande. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não tenho firmeza. Sem fé eu não posso ter esperança. E a esperança é a âncora da alma que me impede de mudar de posição, mesmo diante das tempestades da vida, mesmo diante das grandes ondas do mar. Esta é a consciência do Deus provedor. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto.
em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele já deu o nome do monte, de Jeová Yahvé Iré. O monte do Senhor se proverá. Ele confirma, ele tem confirmado que Deus é realmente o Deus provedor. E assim como ele havia dito, Deus proveu o carneiro. E ele sacrificou o carneiro no lugar do seu filho Isaque. E ali ele tem uma visão extraordinária. Que foi o motivo de tudo isso. E que é revelado pelo Senhor Jesus lá em João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Que dia foi esse que Deus viu? Que dia foi esse? Foi o dia de Cristo, o dia do Calvário, o dia da morte de Jesus. Ali foi figurado o sacrifício vicário de Cristo. O carneiro morre em lugar de Isaque. Jesus morreria no lugar da humanidade. E Deus fez Abraão ver como as famílias da terra seriam benditas nele. Deus revela a Abraão o cumprimento do plano da salvação, a morte vicária de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E toda a humanidade poderia ser salva através do filho de Abraão, da posteridade de Abraão, que é Cristo, como diz Paulo em Gálatas 3:16. Em Cristo, na posteridade. Isaac era só o começo, mas viria o Redentor, a semente da mulher, prometida lá no Éden. E Abraão era parte daquilo, participante deste plano. E ele agora tinha esta visão. E a Bíblia diz que ele se alegrou, ele exultou em ver que Deus providenciaria o Cordeiro para salvar a humanidade e não apenas o seu filho Isaque. Abraão tem descortinado, porque, como disse Deus, ocultaria eu algo ao que eu vou fazer a Abraão? Não ocultou. Abraão chegava ao estágio de pai da fé, de pai da nação dos justos, que vivem da fé, contemplando a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. O próprio Cristo, que lhe poderia dar acesso à pátria celestial que ele buscava. Ele viu como ele poderia chegar à pátria celestial, a cidade cujo construtor e artífice é o Senhor, através da sua semente, da sua posteridade, Cristo, que morreria no lugar dos outros, no lugar dos homens, para nos dar acesso à pátria celestial. Foi isto que Abraão viu. Foi por isto que Abraão foi provado, para ter a visão clara, clarividente da salvação na pessoa de Cristo. Deus proveu o Cordeiro para si. E Deus hoje provê o necessário para a nossa sobrevivência, para que nós cheguemos até os céus. Porque Ele já proveu o Cordeiro para si. É isso que eu e você precisamos entender. Deus já proveu o Cordeiro para si. Jesus já morreu por nós. Jesus já nos abriu as portas dos céus. E é isto que importa. E ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não peço que os filhos do mundo, mas que os livres do mal. Orou o Senhor Jesus. Jesus nos ensinou a orar.
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Este mal, como diz o Catecismo da Igreja Romana, eu volto a citá-lo agora, parágrafo 2851, este mal, diz este parágrafo do Catecismo da Igreja Romana, neste pedido, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra da salvação realizada em Cristo. Ele se opõe à nossa salvação. Ele é nosso adversário. Ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Mas nada do que ele faz pode nos impedir de chegar ao céu. Nada. Porque Deus já proveu para si o Cordeiro. Por isso, não se preocupe com as dificuldades da vida, com a multiplicação do pecado. Porque o que Abraão viu lá no Monte Moriá, e está escrito para nós, está escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Abraão viu o dia do Calvário. O dia do Calvário já se realizou. Jesus morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus. O túmulo vazio é a prova de que o seu sacrifício não foi em vão. Por isso, sirvamos a Deus. Confiemos em Deus como confiou Abraão. Embora não entendamos, porque às vezes o nosso Isaac é atado e colocado sobre a lenha queimando. Deus proveu para si o Cordeiro. A nossa salvação está garantida. Confiemos em Deus e chegaremos aos céus. Amém.